Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Vértice Cast, o nosso ponto de encontro sobre o mundo da arquitetura, decoração e todo o universo da construção civil. E a convidada de hoje, além de criar espaços memoráveis, espaços incríveis, ela também fortalece marca, ela também transforma ideias em inovação através do seu trabalho, através de mentorias, consultorias. Ela é empresária, ela é palestrante e ela ainda tem um escritório chamado Laboratório de Interiores. E ela ainda está muito presente nas redes sociais e eu fico me perguntando aonde ela arruma tempo para fazer tudo isso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre empoderamento feminino, sobre criação de marca, principalmente de marca pessoal, e a gente vai contar várias histórias. Eu a conheço há 10 anos, então eu vou contar até as brigas que a gente já teve. Ela pode não se lembrar, mas eu me lembro, viu? Então, Eliene Lucindo, seja bem-vinda ao Vértice Cast. Obrigada. Você gostou da introdução maravilhosa? Maravilhosa, maravilhosa. Eu vou relembrar as brigas que a gente tinha por conta de clientes. Verdade, né? O cuidado com os meus clientes. Era. Que legal. Primeiro, é um prazer te receber aqui no Vértice Cast. E antes da gente contar essas histórias, eu queria muito que você trouxesse um pouquinho da tua trajetória, de quem é a Eliene Lucindo. E aí a Eliene Lucindo, pelo menos nesses 10, um pouco mais talvez de 10 anos que eu te conheço, você teve algumas transformações bem relevantes na tua trajetória, né? Conta um pouquinho pra gente disso. Bem, a minha vida não se resume só no design. Eu acho que o design ele foi um ponto de partida para todo esse movimento, essas escolhas, nesses 10 anos. Comecei com o escritório, o Laboratório de Interiores, que foi onde nos conhecemos, Sim. né? E ao longo do tempo... Tem um detalhe, eu tinha cabelo na época. Tinha. E era uns 30 quilos mais magros. Não, eu acho que você continua bem. Acho que você continua bem. Como é que eu vou fazer essa linha do tempo? Nem tudo começou, e nem tudo é só design. Sim. Comecei com o laboratório de interiores, escritório de arquitetura, design, construção, que hoje está com foco no design afetivo, trabalhando direcionado para o bem-estar do consumidor, do proprietário. Então, eu mudei bastante a linha de desenvolvimento e o foco no design de interiores. Sim. Tanto residencial quanto comercial para a experiência do usuário nos Legal. ambientes internos. Tem 1 ano e meio, vai completar 2 anos, o BB, que é a Lab Aceleradora, que é uma empresa focada em desenvolvimento de projetos e marcas, palestras, consultorias e mentorias voltadas para as grandes empresas, que hoje é o foco, e não pessoa física. Gostei do nome, Lab Acelerador. A Lab Aceleradora. Que legal. Que é meu xodó, hoje ela que está demandando a maior atenção. O laboratório está fazendo 10 anos esse ano. Está completando 10 anos. Que legal, que legal. Muita história. Muitas histórias, muitas experiências, erros, acertos, foco, movimento, e tudo começou aí. Você acha que dentro, e aí eu vou conectar com um lado pessoal de Eliene Lucindo, ser humano, você acha que chegar ao ponto de segmentar o laboratório de interiores para atrair, para construir projetos mais afetivos, veio da tua transformação pessoal? Ou você viu o movimento de mercado como uma empresária, como está sempre se movimentando, você falou, cara, esse é o caminho? Existe também a parte do estudo de comportamento do usuário. Sim. Há 4 anos eu faço pesquisa de tendências de mercado para 2 marcas,
em relação a cores, design, o que eu vou oferecer para o próximo lançamento na Expo Revestir, por exemplo, e o que é de tendência. E esse estudo ele veio também com essa mudança da Eliane para esse olhar mais apurado, mais sensível, mas também com as experiências pessoais, algumas viradas de chave, algumas rupturas que eu tive que fazer dentro desse processo, algumas escolhas, abrir mão de alguns movimentos, de alguns trabalhos, e foi acontecendo e continua acontecendo, né? Essas novas experiências, novas escolhas. 2026 tem novos projetos. Pessoal, quem está construindo ou reformando sabe que cada detalhe é decisivo e como é importante achar um lugar que tenha os melhores produtos com um ótimo custo-benefício. Na Live em Casa você encontra as melhores marcas de materiais de acabamento com os melhores preços, tudo em um só lugar e sem dor de cabeça. Para vocês que estão acompanhando o podcast, temos o cupom exclusivo VérticeCast, tudo em maiúsculo. São 5% de desconto, especialmente para vocês, o público do Vértice. Então, é só entrar no site liveemcasa.com e transformar a sua casa ou ambiente. A gente vai saber no final aqui não é mão, possível não, que você vai abrir pra gente aqui, em primeira viu? mão. Vou deixar um pouquinho do que está sendo desenhado, construído, Legal. mapeado para 2026. Que legal. E essa parte do design afetivo, ela veio com essa compreensão e um pouco de desaceleração também do meu trabalho, por mais que muitas vezes não pareça que eu estou desacelerando algumas áreas, para focar e expandir outras áreas, outras vertentes, mas que sempre está envolvido dentro da arquitetura, design e da construção civil. Tudo se conecta o tempo todo. Tudo se conecta o tempo todo. E vai aparecendo outros desejos, outros movimentos. Então, eu estou sempre preparada para esses movimentos de expansão. Você acha que você tem essa visão de eu estou sempre preparada porque você se movimenta muito? Porque você vai muito... E aí o movimentar aqui não é o caminhar, é o estar atentas às novidades, estar atenta ao mercado, estar atenta ao cliente, à percepção, enfim, do mercado em geral. Você acha que é muito isso de, cara, eu estou vendo um movimento que possivelmente vá para esse lado aqui. Então, deixa eu me aprofundar e ter um entendimento para que quando ele chegar, eu estar preparada. Sim, exatamente isso. Essas pausas que a gente faz para estudar, entender o comportamento social, o movimento, a saturação do mercado nas redes sociais, no consumo, o que o cliente hoje que procura um escritório de arquitetura e design ele está buscando, como que ele está vivendo com a sua família, o que o humano hoje está considerando importante, aonde está conectado as suas emoções, os seus valores, os seus medos, as suas urgências. E isso vai me guiando também para onde eu deposito um aprofundamento maior de estudo e aonde eu estou apostando as fichas dos próximos projetos a longo prazo. Não tem como só viver a curto prazo. Então, a Eliane, de 10 anos atrás, ela começou fazendo essa semeadura para chegar nesse lugar aqui que ela está hoje. Então, tem muitos movimentos, tanto de trabalho quanto em relação às mídias sociais, a influência das mídias sociais. Sim. Tudo isso foi desenhado lá atrás. E para desenhar algo que o mercado ou o seu mercado, a sua região ainda não está preparada e não está pronta ou não está vendo, isso diz muito sobre o seu olhar, né? Aonde que está a sua visão a longo prazo. É muito aquele ditado de uma coisa certa na hora errada se torna uma coisa errada. E a gente precisa ter esse discernimento de entender. Às vezes você está enxergando um movimento e
cara, não vale a pena porque as pessoas não estão enxergando da mesma forma que você. Então, é algo certo, mas é o momento errado para as pessoas. Então, ter esse discernimento é bem interessante. É um feeling, né? Porque se eu fosse acompanhar a vontade do mercado, o diálogo do mercado da época, eu não estaria com esse lugar hoje de trabalho, Vamos entrar de nesse visibilidade. ponto. Vamos entrar nesse ponto porque, para mim, eu estou há 20 anos aqui na Só Reparos, no Grupo SR, juntando o Living. E, para mim, você é uma das profissionais que mais teve pontos de inflexão, sabe? Você teve muitas viradas e não foram viradas abruptas. Foram viradas que, com certeza, te conhecendo, foram viradas intencionais. Quem era a Eliene há 10 anos atrás, quando entrou aqui para desenvolver um projeto que a gente chamava de mini ambientes, que era um espaço de 1,5, 2 por 2 ali. Quem era aquela Eliene frente à Eliene de hoje? Que especial essa pergunta, essa nostalgia, né? E faz muito sentido que minha ficha acabou de cair aqui, que eu estou celebrando 10 anos de atuação no mercado. O Laboratório de Interiores está celebrando de uma forma muito sólida, muito respeitosa no mercado, esses 10 anos de trajetória. E aquela Eliene que começou a fazer relacionamento aqui na SR, com os primeiros projetos, e recebeu esse convite nesse período para fazer esse espaço, acho que era 1,5 por 1,5, né, os mini ambientes. Era um projeto bem legal, chamado Mini Ambientes. Que tinha dentro aqui da Só Reparos. E eu recebi esse convite com uma grande festa, né? Então, era aquele meu momento, era aquele meu palco, era aquela oportunidade e era aquelas marcas que estavam me apoiando naquele momento. Sim. 1,5 por 1,5. Esse era o tamanho do meu palco. E eu peguei essa oportunidade, e fiz dela o meu primeiro espetáculo, né? E foi um espaço Banho do Bebê. Eu fiz ele dedicado ao meu neto, o Pedro Henrique. Fiz as toalhinhas bordadas lá com PH. Uhum. E eu nem lembro se ele sabe ou se ele lembra disso, né? E hoje ele está um rapaz. E as marcas que me apoiaram naquela época, elas estão comigo até hoje, nesses 10 anos, e de uma forma muito mais presente, muito mais conectada e sempre presente dentro das especificações do meu projeto, dos meus projetos do escritório. E foi só o início de começar a entender o ano seguinte, o que aconteceu. E lembrando aqui dentro da SR, os 2 anos seguidos que eu assinei e também fiz a abertura das gaiolas. Lembro. Que eu assinei por Você 2 assinou anos a 2 convite anos. da Roca. Sim. Da Roca Cerâmica. As 2 edições, e o desafio era criar mini ambientes, fazendo com que todos os lançamentos trouxesse uma leitura rápida para o consumidor que estava passeando pela loja. Então, vários insights, e eu tive o privilégio de ser convidada pela marca, Sim. que sempre esteve muito presente nesse início e continua muito presente. Hoje eu vou a São Paulo, eu já visitei a fábrica, a gente Sim. tem uma relação muito, muito profunda. Assim, olha e é muito interessante o que uma marca que caminha na primeira oportunidade, que foi a Insepa, que fez o piso e o revestimento Sim. do Banho do Bebê, e está comigo até hoje e presente em todos os meus projetos do escritório. O escritório ele tem a marca como um grande parceiro de sempre.
Você acredita que foi nessa época que você começou a olhar para a sua conexão com design e principalmente com relacionamento e comunicação? Tu acha que esse foi o ponto que você olhou e, olha, tem algo aqui, se eu aprofundar, se eu me relacionar, se eu aprender a comunicar as minhas ideias, os meus projetos, eu tenho um grande caminho pela frente. Você acredita que foi nesse momento? E aí eu quero comentar uma coisa sobre a gaiola, sobre os mini ambientes. Olha como que a gente precisa ter um olhar atento à evolução, ao que o mercado traz, às nossas ideias, ao que a indústria traz de tendência também, porque naquela época era muito inovador esse estilo de mostra. As gaiolas foram totalmente inovadoras. Hoje você já tem um consumo diferente, ainda mais com a mudança, né? Depois de pandemia. E aí você tem toda chamar de situação, mas todo o olhar das empresas de forma diferente, porque elas precisam acompanhar também o comportamento de consumo, né? Mas é interessante porque quando você falou da gaiola, eu não me lembrava, quando você falou, eu falei, caramba, naquela época era algo revolucionador, assim, tipo, a galera chegava e olha, caramba, o produto exposto numa gaiola. E o desafio não era o produto exposto, eram quantos lançamentos junto no mesmo ambiente. Iam se encaixar, isso mesmo. Esse era o desafio, e a gente tem que ter um feeling muito grande, né? Para fazer essas composições. E é um feeling que só quem tem, e pelo menos quem tinha na época, são os especialistas da fábrica, que fazem essas misturas nos Sim. showrooms, quando tem os lançamentos para os compradores. E trazer isso para o consumidor foi inovador, foi desafiador, e eu percebi, sim, respondendo a sua pergunta, eu fui sentindo e fui percebendo, essa busca das marcas para esse olhar, quando eu comecei a mostrar isso nas redes sociais, ele foi me dando um norte. A gente tem que estar muito sensível, a gente tem que estar muito antenado, sabe? Para saber. E claro que a minha comunicação ela foi mudando, ela foi evoluindo. E eu gosto muito de olhar lá para trás e entender que, por exemplo, também as fases do escritório, elas foram evoluindo e expandindo a ponto, por exemplo, de ter momentos que eu estava muito envolvida só com projeto e construção. Projeto e construção. Eu tinha um sócio que a gente fazia parte da construtora. Lembro. Você lembra? Lembro. E as casas e as obras iam evoluindo de uma forma tão bacana que a própria empresa, a SR, ela, por alguns anos, eu ia, e foi assim que eu comecei também nas feiras de São Paulo, a fazer cobertura, porque os primeiros convites foi para escolher coleções. Para trazer para a loja de Brasília, que Fazíamos era aquilo, isso. E que era aquilo que eu especificava mais. Então, os grandes profissionais, na época, que faziam um giro de volume muito grande de compras para os projetos, a empresa deu a oportunidade de fazer esses convites. Eu fiz, acho que 2, 3 anos. Sim. Eu só fui para São Paulo, eu estou no 8º, vou para o 9º ano de cobertura de feira. Que aí a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. E no início, eu fui ali e era on time, né? Era tudo muito rápido de gravar, entender as marcas direcionadas, que a gente trabalhava muito aqui em Brasília, como que eu ia chegar, como que eu ia entender rápido os lançamentos. E olha a responsabilidade. Você está escolhendo produtos para ser vendido na loja. Então, olha a responsabilidade também de... eu não posso só olhar para o gosto. Eu já tenho que ter um entendimento do todo de... Esse produto, ele é comercial. Ele é comercial, ele compõe com outras coisas, Sim. né? E olha que interessante a visão da Só Reparos na época de fazer esse movimento, e eu acredito que ela tenha sido uma das primeiras. São vocês que especificam lá na ponta. Muitas reuniões. A gente é intermediário.
vocês, nada melhor do que vocês de escolherem os produtos que vocês querem ofertar nos projetos. O que vai ter aqui na loja? Vocês decidem. E também surgiu a oportunidade de ir para São Paulo e escrever matérias, minhas primeiras matérias em revista de grande circulação, de grande autoridade no mercado. Então, escrevi matérias sobre a tecnologia dos metais. Naquela época, acho que 2016, 2017, minha primeira matéria importante, que foi na revista Caras, saiu na Caras. Caraca. Eu já fui para Caras, escrevendo matéria, que era a Dúvida do Ouvinte, da Mônica Barbosa, do quadro, que foi rádio Rio e São Paulo, da Band News. Eu tenho esse áudio e essas matérias até hoje guardadas. Se você der um Google, como que dúvidas chegou sobre até quadros. você? E aí é mentalidade, é pensamento, é jogar pro universo. E o universo é o movimento, é estar se mostrando, porque 2015, 2016, a gente está falando que estava começando o hype do Instagram no Brasil. Então, eu comecei em 2015, um pouco antes, 2012, né? Eu estou no Instagram desde 2012. Só que o primeiro convite para escrever uma matéria para esse quadro lá da Rádio Bandeirantes em São Paulo e Rio de Janeiro, ele chegou em 2011. Eu ainda estava... Eu tinha terminado a faculdade e estava na pós-graduação. E aí a ABD me liga. Então, como eu sempre estava conectada no newsletter, respondendo, me escrevendo, sempre muito antenada, as coisas foram chegando. E aí você me pergunta, como que essas coisas vão chegando para você, Eliane? E é muito louco e muito lógico também. Por quê? Porque eu comecei a cocriar. E aí eu vou para um lado muito mais profundo, que é o meu da cocriação. Assim, não tem nada hoje dentro desses 10 anos que eu não cocriei em algum momento. Assim, tem mostras assinadas que eu cocriei quando eu estava na faculdade, que eu chegava, por exemplo, lá no subsolo do Casa Parque e falava assim, um dia minha foto também vai estar aqui, assinando essa mostra. Mostras cobiçadas, mostras importantes. E eu acho que é esse o grande segredo de um profissional que sabe o que quer. Sim. E o grande desafio, porque é muito fácil você falar hoje, eu quero isso. E achar que isso vai acontecer em 1 ano, em 2 anos. Mas a resiliência que você tem e a determinação e a ação junto com isso, que vai te dando o norte do caminho que você tem que fazer, né? Desses movimentos de expansão que você vai fazendo para sair de onde você está, para ir ao ponto B que você projetou. Qual que é o tempo? Às vezes pode ser rápido e às vezes pode ser demorado. Vai depender de uma série de circunstâncias. Mas eu repito sempre essa frase, o sucesso ele deixa rastros. Então, quem já chegou lá onde é individual, é muito subjetivo, você quer chegar, qual é o caminho? Comece a estudar essas pessoas, quais são as conexões que ela fez. Sim. Então, eu não tive, por exemplo, a oportunidade, por conta de tempo, né? Eu não tive a chance de fazer estágio no escritório, Pulou todas essas etapas e já foi metendo as caras. Primeiro que eu comecei faculdade tarde, no sentido de, primeiro eu criei filho e depois eu fui para a faculdade, né? Sim. Então, eu tive uma roda reversa. Posso falar assim? Sim, sim. Uma roda reversa. Mas essa Eliane de hoje, ela foi criada na minha cabeça há muitas décadas atrás. Então, a minha chave, quando eu falei, eu lembro exatamente como foi que eu falei, é isso que eu quero para mim. E é muito louco eu te contar isso. Eu tinha 23 anos, 24.
24 anos, eu estava como executiva de vendas, corretora de imóveis, em 2 grandes imobiliárias e Já no meio, né? incorporadoras, essa palavra que eu queria, fazendo demonstração no subsolo de garagem para um cliente, um possível comprador, apresentando para ele, na época foi Sudoeste, eu lembro dessa cena, ali, ainda na época era a implicância de Barra Oeste, Brasília sempre tem as suas fases de expansão e é sofrido, né? E é sofrido. A evolução e o progresso, ele tem processos, né? Em todas as etapas. Então, é difícil, às vezes, a gente olhar a pessoa e falar, parece que chegou, foi fácil, né? Sim. Mas tem os processos. Então, com 24 anos, eu estava lá com esse casal de clientes, mostrando sistema de aquecimento Cardal pelas tubulações de cobre Nossa. no subsolo desse edifício, mostrando o diferencial. Já era competição de mercado de luxo, de alto padrão, de marca, de construtora. E eu estava com barro até a canela, de terninho, barro até a canela, uma garota de 24 anos, eu era a caçula da empresa inteira, no departamento de vendas, né, de corretores, a gente acho que era 42 profissionais, e eu olhei de um lado para o outro, e aquilo me deu uma sensação de beleza tão grande, que eu falei, é isso que eu quero para mim, porque a gente ia para fazer a apresentação das unidades decoradas. Então, naquela época, assinava o escritório, acho que não era escritório ainda Denise Zuba, mas a Denise Zuba ela já assinava ambientes. Sim. E os ambientes mais importantes das construtoras em Brasília. E eu achava aquilo genial, como que pegava aquela planta e fazia interferências, e a decoração, aquilo foi, assim, apaixonante. E eu fui seduzida por esse processo, por isso que eu falo para ela, e o meu primeiro trabalho impresso em livros, na época, que eu tenho o maior orgulho de mostrar, bem cafona, sabe? Bem cafona. O lançamento desse livro, as fotos nem tinha tanta qualidade, e a gente entende hoje por que a fotografia, e eu fui entendendo os processos da importância dos melhores profissionais, por que eu fotografo muito, por que eu contrato sempre assessoria de imprensa, porque isso vai te dando qualidade e estrutura robusta para você chegar nas caminhadas. E eu falo para ela, desde então, e pedi para ela um conselho naquela noite do lançamento do livro, qual o conselho que ela me daria, né, para uma vida profissional de sucesso a longo prazo. E ela é minha musa de inspiração, e eu tenho muita alegria de ter acesso a todas as pessoas que eu admirava na época da faculdade. E olha que a faculdade, ela demorou ainda um pouco para acontecer, desse período que eu falei, é isso que eu quero. Mas então, nesse momento, eu falei, é isso que eu quero para mim. Essa mulher que está aqui na sua frente, sim, essa profissional. E eu fui entendendo como que dentro da minha realidade, das necessidades, criação de filho, sozinha, como que eu ia fazer esse movimento para chegar aonde eu desejei lá atrás. Porque não basta querer, tem que desejar. Sim. Né? Não basta ser comprado, tem que ser desejado. Então, quando você começa a entender esses movimentos, esses gatilhos, que é muito mais profundo, você consegue entender a capacidade de resiliência, de passar, não importa o que aconteça, mas é o que você faz com a estrada, para chegar até onde você determinou. E foi aí que, dentro dessa virada de chave, são 30 anos de construção civil no meu histórico. Tudo que eu fiz de lá para cá é envolvido com construção civil e o mercado de arquitetura e design, até chegar nesses 10 anos do escritório. Legal, legal. Tem uma coisa, até voltando para um assunto que eu acredito que falar com você vai fazer muito sentido, até das observações ao longo dos anos. Quando eu era gerente de vendas, eu tinha acesso a muitos projetos,
ao tipo de material que os profissionais compravam e especificavam nos projetos. Tinha acesso às pessoas profissionais, porque a gente está ali no dia a dia negociando com o cliente, criando relação ali com o profissional também. E eu vi uma coisa, e eu queria entrar nesse assunto. Do início até o ponto aonde a gente teve contato ali na loja, eu vi uma evolução estética nos teus projetos, e aí eu acredito muito que o que você falou, as casas foram evoluindo quando você tinha parceria com a construtora, mas o teu projeto esteticamente ele foi evoluindo também. Só que não só foi a estética do teu projeto que foi evoluindo, e a tua preocupação com o detalhe, com a tua marca pessoal. Olhando hoje, é bem claro esse movimento, sabe? Como que é essa relação sua com a estética? Seja estética de marca pessoal, seja estética profissional. Como que você lida com isso e até trazendo insights para a audiência de... Pô, você é arquiteta, você é designer, você vai com um cliente visitar uma loja para especificar produto. Como que você vai vestida? Você vai de qualquer jeito? Que mensagem você quer passar e tal? Até nesse sentido, porque hoje eu vejo a galera falhando muito nisso. O do teu lado teve o ponto, a intencionalidade de a Eliane que eu sou hoje, essa mulher, essa profissional que eu sou hoje. Você já tinha essa clareza lá atrás. E hoje, para as pessoas terem clareza do que querem, de onde querem chegar, é difícil, né? Então, essa sensação que você teve na garagem, quando você estava mostrando lá o espaço, cara, é isso. Não é sempre assim, nem todo mundo tem essa oportunidade. A gente precisa construir isso, né? Então, assim, traz pra gente essa tua visão da estética ligada ao projeto, à marca pessoal, e como que isso se conecta e como que a gente você poderia ajudar as pessoas que estão assistindo a colocar isso em prática no dia a dia. Essa ruptura, né? Essa palavra ela é muito forte, muito presente para mim, e é o título mais importante do método Ruptura para o Sucesso que eu desenvolvi. Essa evolução que vai conectando com os projetos, a leveza dos projetos, a leveza de como eu me apresento, de como essa presença foi se tornando e se consolidando como uma marca, que Eliane Lucindo hoje ela é uma marca. Sim. Isso é muito claro no mercado e para quem acompanha também. E essa evolução ela foi acontecendo gradativamente de acordo com a caminhada, que eu faço um planejamento anual de crescimento, de posicionamento, de aprendizado, de erros, de acertos. Em que sentido? No sentido, esse caminho e essa escolha aqui, você vai sentindo. Está assertiva? Não está? Porque eu também não tive... peguei essa referência. Minha referência era só de caminhada. Não era uma referência. Quando eu tentei estar de acordo com o mercado, no sentido de praticidade no dia a dia de me vestir, eu não estava conseguindo me conectar comigo. Com você. Eu tinha um certo sofrimento, porque eu fui muito criticada durante muito tempo, e aquilo foi... como é que é essa crítica? Eu acho que a gente sempre é criticado, e eu acho que é ok. E eu sou muito grata aos meus haters, assim, eu preciso deles, assim, eles me colocaram nesse lugar de percepção do que é importante e quais são os meus valores, porque quando chega nos valores, eu não quero negociar eles. Sim. E aí eu vou dando a desimportância. E essa visão de estar como o mercado quer que você esteja,
No sentido, ela anda muito arrumada, parece que eu não trabalho. Ai, não pode usar salto, como é que aguenta? Não pode usar plumas às 2 da tarde, não pode usar paetê. Aonde que está escrito isso? Então, o mercado ele dita muita coisa e é muito importante a gente Mas você tinha essa visão, esse autoconhecimento na época? Ou provavelmente você deve ter passado, ter tido a fase de olhar e se preocupar, de insegurança. Total. E se preocupar com o que o cliente vai pensar, com o que o lojista vai pensar? Claro, eu tive essa fase. E aí, quando você vem nesse autoconhecimento, aí eu vou lá naquele acesso de uma gavetinha onde eu não estava me encaixando no que eu sou com o que o mercado queria, né? Sim. E a gente vai entrando em alguns conflitos e a gente vai ficando realmente inseguro, se perguntando, será o que vão pensar? É claro que eu já passei por isso de uma forma muito preocupante, eu antecipava muitas preocupações, aquilo me causava um sofrimento. Só que eu comecei a voltar para os meus estudos. Neurociência, psicanálise, eu sou amante da psicanálise, comportamento humano. E eu comecei a fazer isso com 30 e poucos anos, mas por questões de autoconhecimento, saúde, para atravessar um processo meu de debilidade. Nesse meio tempo tem a vida fitness aí, né? Que a gente ainda pode falar. Tem a vida fitness. E aí eu fui procurar um profissional de psicologia para fazer terapia. E eu comecei, são 8 anos ininterruptos com o Dr. Marcelo Porto. E eu sou convicta, claramente, que eu jamais conseguiria fazer essa travessia nesses anos, chegar nesses 10 anos com essa leveza, com essa clareza, com essa ruptura de medos, de inseguranças, de transição e evolução, sem um bom psicólogo, sem uma terapia. A terapia, ela é uma bênção, assim, na vida. Ela é uma porta do universo, assim, ó. Ela abre a sua mente porque você olha para dentro. E é um processo, claro que é um processo muito doloroso, você começar a acessar gavetas inconscientes, olhar para você e descobrir que você também não é uma pessoa legal, que Sim. você às vezes é muito cruel, que você às vezes é muito egoísta. Tu já foi cruel comigo, pô. Espero que você tenha na terapia. Tô brincando. Não, eu acredito que já fui. Eu acredito que eu já fui cruel. Eu já peguei e sempre faço essa análise, que às vezes eu falo, putz, eu fui dura. E aí eu Mas era uma vou característica reconhecer. sua. Você era bem firme no seu posicionamento. Você acha que eu fiquei mais molenga, mais maleável? Não sei, cara, não sei. Você demorou para aceitar o convite de vir aqui, então você não tá molenga, maleável tanto assim, não. Né? Mas você era bem firme. Tinha desafios com clientes. Pô, toda empresa tem. Você vende, você tira 10 mil pedidos no mês, você tem problemas, né? E você tratava as coisas com a... A ferro e fogo? Café. Não chega a ser. Eu acho que em um momento ou outro, com certeza. Mas não chega. Mas com aquela firmeza de, cara, a gente precisa resolver primeiro o cliente ali, depois a gente resolve na nossa parceria internamente aqui, sabe? Mas eu sou essa pessoa até hoje, no sentido de, primeiro, a criança está chorando, vamos dar o leite para ela. Depois a gente vai limpar o fogão, porque o leite derramou e a culpa foi de quem, né? Por que o fogão sujou? Sim. Esse olhar, eu sou muito prática nesse sentido. Primeiro a gente resolve a urgência e depois a gente resolve os bastidores. Sim. E eu sempre falo que para a vida pessoal, profissional, sentimental, familiar, se eu não puder ter conversas difíceis com as pessoas que eu estou cercada, com a minha rede de apoio, essa relação não faz sentido nenhum. Sim. Então, as conversas difíceis, elas fazem parte, porque eu aprendi a ter conversas difíceis comigo. Isso foi me levando à simplicidade da coisa.
né? Eu entendo e eu sei que durante muito tempo eu fui 880. Eu fui, às vezes, muito... Como é que se chama? Eu posso falar... eu fui... Talvez Dura, rígida? Dura, rígida. Né? E hoje eu vou olhar, talvez eu Pondera esteja... mais. Eu também desenvolvi métodos de estar acompanhando melhor a evolução de todos os meus processos, e por isso que eu acho que a importância dos processos, para não deixar para a última hora, para não causar sofrimento no meu cliente, no meu fornecedor, no meu parceiro. Hoje, o meu parceiro, ele sempre está no topo da lista, no sentido de proteção. E o meu cliente também. Então, você vai pegando o que é importante e vai equilibrando o que você pode resolver aqui. Mas hoje, para eu falar que uma marca, uma empresa, ela é minha parceira, a gente tem uma relação muito profunda. E, assim, de muita confiança. E eu sei que se eu ligar, se eu passar um WhatsApp, a solução vai chegar e o meu cliente ele vai sentir o menor impacto possível. Isso, para mim, é muito... Isso não é negociável. Assim, esse é um ponto em parceria que não é negociável. Então, tem empresas que eu fui soltando a mão no caminho porque existe essa mão dupla e ela precisa existir para o crescimento de ambas. Então, quando você, às vezes, só entrega e a empresa não te respeita, um parceiro ele não pode te desrespeitar como profissional. Sim. Você não precisa gostar da Eliane como pessoa, mas as relações, elas precisam um mínimo de respeito, um mínimo de elegância na tratativa de ambas as partes. Então, hoje eu sempre vou respirar, ou vou sair de cena, quando tem uma válvula, e o autoconhecimento ele traz muito isso para a gente, né? Aonde é que eu posso explodir e onde que está aquele gatilho que pode fazer com que eu seja muito grosseira? Então, eu tenho muito cuidado com esses pontos, porque eu já conheço hoje as minhas sombras, eu conheço os meus monstrinhos. Sim. Então, eu sei aonde... Você acredita... Eu nunca fui disso. Eu acho eu sou mais prático do que parar e meditar sobre essas coisas. Mas fazer, já tem 18, talvez 14, 15 meses que a gente grava podcast, grava episódio aqui no Vértice. Em breve gravaremos em outros podcasts que a gente tem dentro de casa. Mas estar presente na conversa, olho a olho, escutando, absorvendo, ano passado eu comecei a perceber esse comportamento em mim, de ter essas conversas difíceis comigo mesmo. E tem os momentos exatos, sabe? Tipo, você tá dentro do carro, você não liga o som e eu fico conversando comigo mesmo. Poxa, tive uma conversa desafiadora com um colaborador e aí eu fico voltando na conversa. Em que momento? Aonde eu poderia ter sido melhor? Cara, sobre isso, é o autoconhecimento. É isso. E eu não tinha esse hábito. O hábito de estar frente a frente me trouxe muito isso. E aí, esse ano, eu decidi entrar no jiu-jitsu por conta disso. Porque lá eu falei, ou você está presente ou você é espancado. Sensacional. E a luta, você lembra? E você é lutadora. Eu fiz Muay Thai para competição mesmo, né? Eu fui até a 4ª corda. E eu parei por conta da última fratura, que foi mais complicado, que eu fraturei o maxilar com um jab. Eu lembro. Você lembra disso? Eu fraturei a cartilagem do nariz, o maxilar, e eu tive uma fratura óssea que ela veio evoluindo depois, silenciosa. E eu tive que fazer um implante. Foi um processo muito louco, silencioso, que decorreu disso. Então, chegou um ponto que eu não podia mais me fraturar e nem nada, e eu larguei a luta um pouco. Mas foram 2 anos de luta, e a luta, ela, para quem quer aprender a autodominar-se, a estar presente com presença, que é isso que a gente está fazendo aqui, quantas pessoas conseguem fazer hoje isso, a não ser no mundo líquido, né? No mundo de rolar a tela, olhar, isso é tão poderoso,
tão poderoso porque você se conhece, começa a dominar os seus impulsos, você começa a pensar, prestar mais atenção e principalmente as leituras micro e macro, faciais. Como o seu corpo está reagindo diante do oponente e quantas lutas e quantas brigas eu não entro mais, porque eu olho e falo. Eu sempre vou avaliar se quem está falando, quem está provocando, se ele merece subir no ringue. Quem é ele para subir no ringue? E aí eu só entro hoje em brigas que valem a pena. Eu olho... o oponente ele tem que estar muito no meu patamar de raciocínio lógico. Assim, tem que ser uma luta muito justa. Ele tem que me assustar um pouco, porque isso não é nenhuma pretensão. É uma inteligência emocional. Você vai demandar energia para quem? É como críticas. Quem são os seus juízes? Quem é esse juiz que está falando isso? O que ele já construiu da tua trajetória? Então, hoje, quando eu escuto muito, e eu sei praticamente todo mundo que me critica, e às vezes eu encontro essas pessoas, eu sei exatamente... Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Legal. Eu acho isso sensacional. E eu agradeço, e que bom que essas pessoas existem. A gente que está na linha de frente, a gente sabe que isso ocorre. Eu falo muito para os meninos aqui, assim, ó. Cada vez que você vai assumindo um posicionamento, papéis de liderança, responsabilidades, você afasta pessoas que eram muito próximas porque elas eram párias e começa todo esse cenário. E se você não tiver inteligência emocional, você não aguenta lidar. E a gente só desenvolve a inteligência emocional. E isso começa dentro de casa. Dentro de casa. E, na verdade, o primeiro setênio ele é muito mais importante para o seu futuro do que qualquer outra coisa. Porque no autoconhecimento e na terapia, você vai se reconectando com a construção do seu primeiro setênio. E é onde, por exemplo, eu posso falar com muita tranquilidade. Eu falo, gente, eu já agradeço tanto papai. Papai, eu sou a caçula de 5. E o papai, ele deixava eu fazer tudo. Eu era a princesinha do papai. Então, o universo masculino, para mim, sempre foi muito normal. Eu jogava futebol, brincava de biloca, soltava pipa, tinha carrinho de rolemã, fazia várias brincadeiras dos meninos e tinha a minha casinha de bonecas, as minhas panelinhas, eu ia escolher os tecidos para a mamãe fazer minhas roupas. E o papai ele sempre me encorajou muito. E tem uma frase que ecoa na minha mente o tempo todo, desde criança. Nunca deixe ninguém dizer para você que você não pode. Você pode fazer o que você quiser. E a mesma frase que eu digo para o meu neto, eu digo para minha filha. Então, essa visão de futuro, de coragem, da minha geração até minha 7ª geração, vai ser isso. Vai ser clareza, vai ser ruptura, vai ser sucesso, vai ser confiança. Sim. Então, isso eu jorro na minha geração. E até a minha 7ª geração eu já determinei com o universo. Só sucesso. Já está acordadíssimo, é sucesso, porque eu jorro isso. E a autorresponsabilidade. Assim, eu comecei a trazer para mim, quando eu comecei a trazer para mim os erros, as falhas, os problemas, e o quanto ser vítima é muito gostoso, muito confortável dentro de uma situação, seja com cliente, seja em ambiente doméstico, ambiente de amizade, trazer os erros ou situações difíceis para você como conivência, isso vai te trazendo clareza. E você vai só replicando, porque é fato. O jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Nós somos muito focados em tudo, inclusive... Até para fazer merda. Até para fazer merda. Pode falar? Até para fazer merda. É aquele que o pessoal fala assim, cara, todo mundo é disciplinado. Isso.
O cara é disciplinado para ficar na cama até depois das 10. O cara é disciplinado para todo dia de manhã acender um cigarro, tomar um cafezinho. Todo dia ele faz isso, eu preciso entendeu? de disciplina. Aí eu sempre Escolha falo. suas disciplinas. Escolha suas disciplinas. Escolha o seu difícil. Eliene, até conectando um pouco todas essas coisas que a gente falou aqui, a gente falou de senso estético, comentou um pouquinho da tua trajetória, dos teus desafios. Eu fechei o senso estético? Fechou. Fechei, né? Pra mim tá... Porque aí eu fui evoluindo, o projeto foi evoluindo e eu fui O vértice é isso. Eu fui evoluindo da mesma forma que meu projeto e as portas que foram abrindo. Sim. Então, a gente vai fazendo esses movimentos de expansão e vai se olhando, vai tirando, vai trazendo. E era essa conexão que eu ia fazer. Todo esse movimento. E aí, o fato da primeira matéria, você lá sempre engajando com a BD e eles te olharam e convidaram. Todo esse contexto, você acredita que te trouxe, por exemplo, para participar de mostras conceituadas? Você participou já mais de uma vez e esse ano você está fazendo novamente Casa Cor Brasília, né? Casa Cor Brasília. O ano passado foi minha estreia, fazendo e assinando o espaço do podcast. Pô, não foi do Vértice? Não foi do Vértice, foi do Estiloso. Não, depois de viver essa energia aqui, de estar aqui com a gente, não é possível que você vai olhar para outra agora. Muito bom, já vou comprar aqui uma fatia. Bora. Vou comprar Bora uma negociar. fatia, vou negociar e vou entrar assim, como sócia, vou trazer meus produtos para cá. Bora, nós vamos fazer negócio. Já vem mais 7 dígitos na conta nos próximos 6 meses. Eu tô em busca dos 9. Eu tô em busca dos 9. Não, porque a gente vai escalando, né? As empresas precisam faturar, né? É como eu falei, a aceleradora, ela nasceu e você ter mais de uma empresa dentro do seu segmento, que hoje são três Sim, verticais, né? Que é o escritório, a aceleradora e a Eliene. Então, a gente vai chegar na Eliene. E aí eu falo que o escritório ele pode fazer projetos em parceria, projeto em doação, como já fiz muito. A Eliene pode fazer projeto em parceria, projeto em doação. Mas uma coisa que eu aprendi e que está me levando para outros horizontes, outras expansões, você precisa ter uma empresa que você não negocia. E a aceleradora nasceu. A aceleradora A aceleradora nasceu para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro e para fazer com que outras pessoas também ganhem dinheiro. Então, na aceleradora, não tem parceria, não tem permuta, não tem negócio de amizade. É trabalho e é grana. Porque essa empresa nasceu para ser multimilionária. Acabou. É ruptura. E aí a Eliene faz o que ela quiser, e o escritório ainda tem acesso. Eu acho que eu tô gostando mais da Eliene. A aceleradora, ela acelera. Ela nasceu para acelerar a minha vida e a vida de todo mundo que ia apostar nela, porque eu tô bem feliz, assim, com 2 anos, e ela já tá indo para uma rede de método nacional. Coisa boa, que legal. Para uma marca nacional. Isso está me pegando, assim... Seria hipócrita, né? Falar que isso está me pegando de surpresa. Eu co-criei isso. Eu desenhei Exatamente. esse projeto para isso. Sim. É isso. Sim. Pronto. Posso estar dentro aí com você, pô. Então. A gente vai conversar muito. Vamos Mas fazer conte um negócio. pouquinho dessa entrada de assinar ambiente, mostras. Eu vou colocar minha visão também. Eu tenho uma visão bem particular sobre mostras de arquitetura, principalmente voltado para o arquiteto participar ou não, né? Tá envolvido ou não. Mas para você, como tem sido essa experiência? O ambiente desse ano, o que é o ambiente desse ano? Bem, como mostra. Você quer spoiler já? Eu quero. Minha primeira mostra foi o meu mini ambiente, né, dentro da SR, que a gente falou no início. Então, somos pioneiros aí, né? Foi ali o meu primeiro palco. E eu tenho muito orgulho de falar sobre isso.
E eu questiono muito. Depois eu quero que você me fale se hoje, após 10 anos, você acha que o mercado ainda e a nova geração abraçaria um projeto de 1 e-mail por 1 e-mail, assim, com aquela paixão que eu fiz isso? E quantas pessoas naquele momento também assinaram espaços? O que elas fizeram dessa caminhada? Então, eu sempre olho para essa trajetória e falo, gente, por que é importante ter foco? Por que é importante desenhar, ter estratégias? Porque tudo na minha vida são 10 anos de estratégia, que eu revelo, claro, sempre dentro do método. Tem muitas estratégias replicáveis e as empresas, os mentorados, eles estão aí fazendo sucesso por conta de replicar métodos. Sim. Então, existem métodos que sucesso deixa rastros. Então, foi minha primeira mostra. E depois eu tenho ambientes assinados internos. São praticamente 10 anos de mostras assinadas também, ininterruptas. Porque eu assinei 7 anos para uma marca, Vitrines, que era a terceira mais cobiçada de Brasília. Assinei projetos fora, por exemplo, dentro da Revestir, que a minha vida em São Paulo começou, a virada de chave foi depois desse projeto assinado lá dentro, que São Paulo olhou para mim, e eu conto por quê, que eu recebi esse feedback, que começou a prestar atenção, e aí veio as embaixadas. E aí eu criei coragem e aceitei o convite o ano passado para assinar, fazer a minha estreia. Claro que esses anos todos de fazer mostras e vitrines vai te dando um pouco mais de jogo de cintura para saber os times. Sim. Então, fazer a Casa Cor para mim é sempre desafiador. Eu acho que Casa Cor não é para amadores. Não é. Mostra não é para amadores, né? As pessoas sofrem. E eu tenho muita boa sorte e parceiros nessa caminhada ao longo desses 10 anos. E como que eu construí... Eu acho que eu tenho um maior networking de parceiros de Brasília, assim, e eu não tenho o menor receio de falar sobre isso, assim. Quando eu preciso de alguma coisa, eu levanto o telefone, vai lá e vê. Você não quer que eu te... Não precisa não, vê lá o que você precisa, aí a gente vê. É uma segurança dessa devolutiva que eu dou e dessa forma que eu tenho de respeito com as marcas que apostam em mim, que acreditam no meu trabalho, como eu defendo o meu parceiro, como eu construo e fortaleço essa relação, porque uma coisa é você precisar da marca hoje, outra coisa é daqui... E o que você construiu em um ano, por exemplo, de uma mostra Casa Cor? Então, existem segredos que fazem com que um profissional ele construa a sua rede de apoio em parcerias. É uma das perguntas que eu mais recebo também da nova geração. E a gente depois pode aprofundar muito sobre isso. Existem segredos? Existe segredos. Aí você vai fazer eu ser polêmico. Existe segredo, mas essa polêmica ela existe, ela precisa ser falada. Sim. Porque o profissional, ele precisa respeitar a marca. Porque a gente não é Deus. Nós não somos os deuses. O mercado não nos deve nada. Existem acordos, existem combinados. E tudo precisa de ter a mão e a contramão. Então, quando você entra com a entrega, aí você pode... minha contrapartida é essa. Então, é muito fácil fazer negócio comigo, porque eu sempre vou ter uma contrapartida para você. Porque eu já chego para você te apresentando o que eu preciso e a minha contrapartida. E eu ensino isso para os meus mentorados. Como é que você faz? Como é que é conseguir sim de todo mundo? Sim. Não existe mágica, existe... acordos, posicionamento profissional. E essa estreia do ano passado, ela veio como um grande presente, era um passo importante de consolidação e ela veio no momento certo, nem antes e nem depois. Ela veio no momento certo. Fiquei surpresa, sim, com a repercussão, com o sucesso do espaço. Eu só tinha 32 metros quadrados, um hall de elevador, um espaço de passagem. E, claro, tinha um podcast. E como que eu consegui fazer isso? Com estratégia. E esse ano,
Na segunda edição, eu vou estar assinando a Galeria de Arte do Celso Júnior, um fotógrafo muito renomado, premiado, tem um trabalho lindo. A galeria dele fica no Lago Sul. E eu tenho a oportunidade de desenvolver algo muito que está muito presente hoje dentro do que eu trabalho como vida, design afetivo, manifesto de vida, manifesto de trabalho, e essa experiência do que eu acredito do futuro, o que é que nós, consumidores, humanos, a experiência do usuário dentro de um espaço está buscando dentro do Casa Cor. E, claro, conectando com o Semear Sonhos, né? Aonde que a gente se perdeu nessa realização? Por que a gente está tão frustrado? Isso é estatisticamente comprovado. Por que a gente está sofrendo? Por que a gente está com tantas questões emocionais? O Brasil é o segundo maior consumidor de remédios para depressão, para tratar essas doenças, né? Fáceis de serem solucionadas com remédio. E por que a gente não está fazendo esse exercício de se olhar para tirar essa parte da medicação com pequenas escolhas diárias? Que aí entra o meu lifestyle, que eu comecei isso lá atrás. E é muito... Antigamente você postava, a gente falou da luta, você postava com a luva, postava vídeo lutando, e aí eu falava, caracas, e olha pra você ver, né? Naquela época você postava a sua rotina, e hoje o que grandes influenciadores fazem e o que te traz mais relevância? As pessoas precisam... De pessoas e precisam enxergar isso do dia a dia. Não é aquela coisa bem estruturada, aquela fotinho 100% alinhada, perfeita, incrível, entendeu? de fotógrafo. Eu tenho muito, claro, que eu sei que hoje meus acessos são outros. E o meu lifestyle também é outro, né? Os acessos são outros. Não, agora você treina em lugar chique, né? Então... Centro de treinamento, né? Eu malho, a academia é incrível, é uma experiência do usuário. Acho que é isso, a gente vai construindo a sua própria experiência do usuário e você vai entendendo também o que o usuário, que é o cliente que chega para você, ou a empresa que chega para você na aceleradora, ela está buscando para oferecer para o cliente dela. E esse olhar dos dois lados é incrível, assim. Sim. Como que eu vou me relacionar com um profissional, Eliane? As marcas querem saber. Eliane, como é que faz para ter um relacionamento desse? Como é que eu faço para aquele profissional me entregar aquilo que, por exemplo, é fácil que você me entregue, mas eu não consigo, eu às vezes invisto e não quero, como a gente estava falando de mostra, investir na marca, investir na mostra. Acabei fazendo uma volta. Vamos fechar a janela da mostra? Bora. E aí você fez 2 perguntas que eu vou te responder. Tá. Esse ano vai ser a edição Casa Cor Brasília 2025. Estou assinando, recebi esse convite e nem pensei 2 vezes para assinar a Galeria de Arte. Tem sua cara mesmo, tem sua cara. E vou levar para esse espaço a experiência do usuário e esse momento profundo. Eu estou num momento de muita profundidade, assim, de sensações, trabalhar os 5 sentidos, de um espaço para sentir, um espaço necessário, para onde a gente quer voltar. E quando você vai fazer um espaço dentro da mostra, eu estou no 2º pavimento, então o visitante ele já passou por muitos ambientes. E o meu é um convite de uma experiência de, seja 20 segundos, 30 segundos, de se ouvir. Sim. Eu vou deixar algumas provocações. Que legal. Que legal. Trabalhar. Vou visitar. Ano passado eu não fui. Eu já deixo o convite. Ano vou. Visitem. O projeto está incrível. Casa Cor Brasília 2025 está sendo criada uma cidade com toda a tecnologia da construção leve, que está vindo com muita força. A gente vai ter a primeira edição em novembro no Brasil, da Construleve.
Então, tudo que você está investindo no conforto térmico, praticidade, a consciência, a sustentabilidade, o reaproveitamento de materiais. Então, a gente vai falar muito sobre isso, né? E esse olhar para dentro. Sim. Porque a gente vai conseguir ser melhor dessa forma, desacelerar. Porque hoje a gente faz o quê? A gente quer voltar para casa. As experiências são outras. Exatamente. Para fechar o ciclo, você fez a pergunta, poxa, será que os profissionais de hoje, como que eles receberiam um convite de um mini ambiente de 1,5 por 1,5? Você acha que com o mesmo olho brilhando, por exemplo, que eu... Não acredito com intencionalidade, com propósito. Esse é o único palco que eu tenho. Porque hoje o acesso e a informação ela é muito mais distribuída, muito mais acessível. Então, acho que tem esse ponto e tem o ponto que as pessoas já saem de faculdade já querendo pegar projetos grandes e se eu acertar um projeto grande, minha carreira vai deslanchar. E isso é uma eu acho que isso é geracional, a real, sabe? A geração mais apressada, quer as coisas mais rápido, quer... Quando as pessoas conversam comigo, poxa, Barbosa, você tá nisso, tá aquilo e tal. Eu falei, cara, tem 20 anos, com intenção, empreendendo dentro, entendeu? São 20 anos, não foi ontem, entendeu? E evoluindo sempre. E evoluindo, buscando coisas novas, né? E aí o outro ponto, e eu acho que esse fator geracional também leva para os desafios dos lojistas em se relacionar. Relacionamento entendeu? hoje é a maior dor do mercado. Porque tem o ponto, e aí isso é polêmico, de as lojas cederam muito. As lojas abriram muito, e eu não estou falando de dar oportunidade, abrir espaço, como os mini ambientes e tal, mas de benefícios, assim, sabe? E eu sendo bem direto. Benefício financeiro, benefício de viagens, benefício disso. E hoje existe essa briga, e há alguns anos existe a briga de um faz um, outro faz outro, outro faz um, outro faz outro, e você perde... A gente fica sobrecarregado de convite? Vocês profissionais ficam sobrecarregados. Alguns se movimentam de acordo com esse movimento das lojas, das empresas. E aí eu vou para uma coisa que você falou, que para mim ela diz tudo, que ela é muito importante. Qual que é a conexão que a Eliane Lucindo tem com os parceiros dela, com os principais parceiros dela? Ela vai... Você que vai me elencar? Virar... Não, é retórico. Ela vai se virar porque tá oferecendo uma viagem para tal lugar e esse aqui, que é o parceiro dela, não tá. E isso é muito desafiador para uma empresa, entendeu? Você tem um universo de gerar valor. Você tem um universo de gerar valor, e eu acho que os projetos que eu comentei contigo, eles estão relacionados muito nisso. De gerar valor de forma diferente. Não estou dizendo que não deve existir. Eu estou dizendo que eles devem ser feitos estrategicamente com um fim específico, né? E não somente o fim que normalmente se olha hoje. E aí, quando a gente falou lá de conexão, quando a gente falou de posicionamento, de design, conexão, isso tá muito ligado com o profissional, com a loja, e eu acredito que esses elementos que foram sendo utilizados nos últimos anos são elementos que têm um laço fraco. Que tem tá tudo muito frágil, as relações? Tá frágil, muito líquidas? Tá frágil, né? Eu não estou generalizando também, né? Mas são frágeis. A gente está falando... E às vezes que elas... é pro todo, né? Existem as exceções. Existe, mas a gente está falando o todo. Longe de ser todo. E esses elos, esses elos mais frágeis, eles existem dentro, às vezes, da própria empresa. Você tem uma loja, a loja tem vários fornecedores. E aí o profissional X só está indicando o fornecedor Y porque está em campanha, sei lá. Só que quando acaba a campanha aqui, esse profissional X, ele já vai pro fornecedor Z, porque o Z abriu uma campanha. E você fica aquele mix, a minha parceria com a Roca é o quê? Você entende?
Isso dá pano para manga para a gente conversar horas e horas sobre, e eu não sou detentor da verdade, mas é uma percepção de mercado e eu me preocupo muito com isso. Por exemplo, no e-commerce, na Live em Casa, eu me preocupo muito de... Primeiro, você tem um desafio de como trazer isso daqui, essa presença, esse olho no olho para o digital. Uhum. E gerar essa conexão. A gente já tem esse desafio. E o outro desafio é como que a gente gera essa conexão, a gente gera valor, mas a gente não tem a dependência, talvez, de promoções ou campanhas ou algo do tipo, sabe? Eu tô por você, você tá por mim. Eu sei que soa romântico demais, mas é a forma que eu enxergo essas relações, entendeu? Não é romântico, Barbosa. Olha só. Hoje, quando eu estou preparando uma estratégia de relacionamento para uma marca ou reposicionamento de marca, é uma dor de toda empresa. E como eu trabalho esse reposicionamento Brasília, então é uma dor latente. E aí você vai colocar no papel quantos profissionais você precisa para que a sua empresa funcione. Você não precisa de tantos, se você parar para pensar. Sim. Por quê? Hoje, para mim, o maior erro, e que eu já vi em 10 anos das marcas, você entra com um novo processo de estratégia. Aí tem relações públicas que vai trabalhar XYZ e um erro que destruiu muitas marcas e continua atropelando como que eu estou olhando para aquele parceiro ou para aquele escritório que sempre esteve aqui presente. Porque de uma hora para outra, você vê marcas... Já está conquistado. É tipo casamento. Já namorei, já conquistei. É a necessidade de renovar o ciclo, né? E aí, deixa o casamento, porque já está consolidado, já está com a aliança no dedo, e vai procurar novos relacionamentos. E aquele relacionamento consolidado perdeu a importância. Só que a empresa está olhando só para a expansão esquece da consolidação e da continuidade. Não tem nada mais poderoso do que a construção. As marcas estão errando muito nisso. E por que está acontecendo, penso eu, meu olhar como profissional, essa pulverização? Porque tanto as lojas estão se posicionando como algo fluido, porque nós precisamos, para mim é muito claro, a relação comercial, de números. A gente precisa entregar números para ter um apoio numa amostra, no investimento da marca dentro de uma casa cor, de uma outra amostra. E isso é muito claro, eu falo abertamente sobre isso com os meus clientes também. Olha, essa marca sempre me apoia, vamos prestigiar, vamos negociar o orçamento com ela, porque eu preciso de apoio, eu vou assinar uma amostra, eu preciso de investimento. A gente não está falando de casa cor, a gente não fala com menos de 40, 50, 100 mil reais. Dependendo do espaço, e tem mais. Estou falando de referências pequenas, tá? O investimento é muito grande. Então, você precisa de estar consolidado. E as empresas estão soltas também. O olhar está muito... Eu preciso. Porque, para pensar, faz essa conta, eu vou deixar essa provocação. Quantas faculdades de arquitetura hoje e quantas faculdades de design tem em Brasília? Tenho certeza que nenhuma marca fez essa conta ou fez essa pesquisa. Pesquisem e vocês vão encontrar a resposta do que fazer. Eu sei o que fazer e eu estou fazendo esse trabalho com as empresas que estão na aceleradora. Faz essa conta. Deu. Vou deixar aqui só uma dica. Não temos mais faculdades de design de interiores em Brasília. Então, aquele boom de acesso de profissionais passou. Hoje nós temos os profissionais saindo da faculdade de design de interiores associando-se ao CREA, tendo seu registro, consolidando as suas profissões, ganhando respeito.
lutado por tanto tempo no mercado e cada um entendendo o seu lugar. Se a marca e as empresas começarem a elencar, vamos trabalhar aqui esses profissionais, porque tem muita gente nova fazendo muito projeto bacana. Tem gente que eu falo, gente, sempre vai ter alguém fazendo alguma coisa melhor do que a gente está fazendo. Com toda certeza. Então, a gente não precisa ter esse medo. E tem entregas e valores que, às vezes, não é só um projeto que traz. Às vezes, um escritório vai te dar um outro posicionamento que só o projeto daquele outro não te dá. Sim. Então, ter aquele profissional dentro da sua empresa, como parceiro, ele te dá um outro capital. Porque tem pessoas, e eu sempre digo, a pessoa ou o profissional, quando ele entende o seu capital intangível, você já ouviu essa expressão? Já. O capital intangível de alguém é muito poderoso. É muito poderoso. O dia que eu entendi, o Dr. Marcelo fez, claro que passou-se alguns anos para eu chegar no meu capital intangível, que eu entendi que a Eliane Lucindo, ela é a Eliane Lucindo com um celular e um computador, sei lá, sentada num banco na praça, numa parada de ônibus. Ela vai ser, sabe por quê? Porque o meu capital está aqui. E a maior prova de que o meu capital está aqui é todas as empresas e os avanços e os desenhos que eu já estou estruturando e os novos passos para a outra empresa que entra em 2026. Então, é entender o movimento do mercado, entender, estar sempre preparado. Eu não fico um ano sem estar fazendo um MBA ou estudando. Eu estou lendo o tempo todo, eu estou estudando o tempo todo. E isso é movimento. Isso é movimento, isso é expansão de consciência. Sabe por quê? E aprendendo, hoje o meu maior desafio vai ser isso aqui, ó, comunicação. Aprender cada vez mais a performar melhor a minha escutatória e a minha comunicação. Por quê? Hoje só títulos. Gente, inteligência artificial. Você aprendeu a estudar, eu estou no 3º ano de inteligência artificial, né? Estudando e trazendo isso para os meus projetos. Então, tenho vários berçário. O meu berçário tem vários bebês caminhando, vários bebês caminhando para 2026, 2027, que na hora certa a gente fala. Mas hoje só o que você sabe não é que vai te colocar no lugar que você quer. Porque esse ativo, hoje está mais... Talvez essa seja uma das coisas, das piores coisas que já te falaram. Porque nunca foi o que você sabe que te leva para lugares maiores. Posicionamento, é o que você faz com isso. Quantos gênios, quantos caras bons que estão aí. E nem o trabalho duro. Tem que trabalhar muito, Eu já fui essa pessoa que acordava não sei quantos da manhã, eu ia tô sendo, eu tô acordando cedo e tal, saindo tarde. Aí eu, quantas pessoas trabalham duro pra caramba? Trabalham pra caramba e elas não avançam. Falam que o padeiro seria milionário, né? Pois a gente vai pegando umas crenças, herdando. Sim. E a gente precisa estar muito antenado, estudando muito, se olhando muito para entender, poxa, pera, eu estou absorvendo, de onde veio isso? Eu estou trabalhando para caramba e não estou crescendo? Então, é a forma que a gente vai direcionando a energia, e você é um grande exemplo disso, porque batendo um papo com você nos últimos meses, a gente ficou um tempão sem conversar, e toda vez que a gente senta, é conversa profunda, é troca de ideia. E é uma das coisas que eu mais admiro no Barbosa, como pessoa, é a expansão da mente. E eu adoro conversar com pessoas com expansão, pessoas profundas. E eu tenho zero paciência com conversas fúteis. Mas tem empatia, né? Não tem... Eu tenho uma empatia, assim... Meu telefone tocou, pessoal, preciso sair. Porque é difícil. É difícil. É difícil. Eu não quero saber quantas obras você andou hoje. Se eu encontro você num evento à noite, vamos falar sobre coisas mais bacanas.
Não vamos falar sobre a vida do colega, não. Não vamos falar sobre, sei lá, a vida do colega. Sim. Ou quanto você está cansado. Vamos ouvir o outro. Vamos estar presente com presença dentro do evento. Vamos entender qual é a proposta. Vamos honrar quem nos convidou. Sim. Sabe? Isso faz parte da comunicação e das relações duradouras. A gente está falando sobre o grande ativo do século, do próximo, vamos falar da década, porque nem vou falar de século, porque está tudo muito rápido. A comunicação. Sim. Quem aprender a se comunicar vai estar na frente o tempo todo. O tempo todo. Puxando esse gancho, qual foi o momento que você identificou nessa jornada dos últimos 10 anos aí de história, que você identificou que a tua marca pessoal, ela era relevante para os objetivos que você tinha, que você já alcançou e para os próximos objetivos, e o movimento que você fez de realmente ter a disciplina e a constância de, cara, todo dia tá ali. E aí eu também acompanho a evolução de, no início, rotina, dia a dia, muita coisa fitness, e aí você vem numa transição nos últimos 2 anos, eu acredito, olhando pelo feed, de um posicionamento diferente e sempre muito ligado à estética do projeto, sempre muito ligado ao teu lifestyle, só que aí o lifestyle já muda, não é aquela mulher de 5, 8 anos atrás. O quanto que essa evolução de marca pessoal sua impactou nos seus negócios e te abriu portas para isso? Muitas portas, muitas portas. E eu tenho certeza que vai abrir muito mais, porque eu tenho trabalhado e estou trabalhando para isso, estou disposta a me lapidar o tempo todo para isso. Essa virada de chave, ela veio quando as pessoas pararam de conectar, por exemplo, antes era o laboratório de interiores, ou seja, no convite, na assinatura, na placa, a procura era pelo escritório. E aí começou uma busca pela Eliane Lucindo. A presença, o nome, as habilidades, a influência, os telefonemas, olha, eu preciso de ajuda com isso, tal marca, eu sei que você tem um bom relacionamento lá. E eu comecei a olhar e falar assim, e assim também nasceu a aceleradora, né? Dá sua opinião. Sim. Né? E aí você vai entendendo uma dor. E aí eu fui entendendo que a forma que eu pensava, sempre lá na frente, e a minha dedicação de estudos diários, assim, diários. Às vezes eu estou com um insight num projeto ali que eu vou até as 4 da manhã, eu não consigo me desligar. E me irrita muito alguém ou qualquer coisa me tirar quando eu estou no processo de expansão ali da mente. Eu preciso saciar, sabe? Você entende isso? Entendo. Porque você é um fora da curva também. E essa virada de chave veio dessa procura para solucionar dores. E a procura pela Eliane. E que engraçado. Pela Eliane. E que engraçado. Porque parece pelo olhar dela, pelo cérebro dela. Parece que é ao contrário. Normalmente o cliente procura a arquiteta, porque o escritório tem o nome da arquiteta. Uhum. Leva o nome da arquiteta. E o meu não, nunca levou. E o seu foi ao contrário. E aí você teve que fazer um movimento ao contrário disso, porque, você identificou que eles estão procurando a Eliane. Só que aí você soube o que fazer. Você teve intencionalidade. Aí esse é o ponto. Essa é a diferença. Eu voltei para os meus estudos lá atrás sobre arquétipos. Sim. Que é, hoje, o meu maior case de sucesso em palestras, que é o poder dos arquétipos de marca. O poder de se tornar uma marca. Hoje é meu maior case de sucesso em palestras e treinamentos. Estreiei nos palcos de São Paulo, tão feliz, tão exibida, assim. E é muito bacana falar e lembrar disso agora, porque eu co-criei isso
sei lá, em 2017, que eu falei assim, eu olhava e falava, primeiro que eu olhava lá nas feiras de São Paulo, eu falava assim, me incomodava, eu falei, não tem ninguém de Brasília aqui? E foi na época que a internet estava estourando, o Instagram estava estourando, em 2015, né? 16, 17. E eu co-criei, eu falei, um dia meu nome vai estar aqui. Um dia minha foto vai estar aqui em cima desse palco. E esse ano chegou, e esse momento, mais uma cocriação chegou. E esse é um ponto muito bacana da fé e da intencionalidade, do movimento, da entrega, do todo dia, da constância. Porque é fácil desistir. Falar, não deu certo. Essa é a parte mais fácil. Difícil é o todo dia, é a constância, você olhar e falar assim, cada não que eu recebo, eu entendo, pode parecer maluco aos olhos dos outros, mas eu entendo que eu preciso melhorar mais o tempo todo. Sim. Então, e eu sou muito competitiva, e eu sou meu maior parâmetro. Então, eu sou, aliás, o meu único parâmetro. Então, é quem é a Eliane de 10 anos atrás até agora. E trazer essa versão e entender como eu estou confortável dentro dessa pessoa e quanto eu trabalho, e quanto eu protejo, e quanto eu cuido da Eliane, marca, e eu sempre trato ela como terceira pessoa, porque é assim, porque a Eliane, pessoa física, existe a Eliane mãe, avó, amiga, e ela... Avó, velho. E ela pode tudo, né? Ali na intimidade, na parte que a gente não... A vida que a gente não posta, né? E a vida que a gente posta é a vida que o nosso público está ali conectado, que ele quer ver. É um recorte. São recortes. Ele precisa ser autêntico, mas é um recorte. E eu acho que esse é o grande segredo do meu crescimento, a autenticidade. Porque se você olhar em 2015, às vezes eu olho é assustador, assim. Meus extras, então. E que bom que ela teve coragem, que bom que ela passou pela fase da blogueirinha, né? Eu levei muito e hoje eu vejo grandes nomes e grandes pessoas. Eu digo, quando eu falo grande, não é no tamanho, é no tempo de carreira. Sim. Alguns não conseguem cogitar a possibilidade de ir para a rede social. Travas. Tu acha que foi isso que te deu segurança para você fazer o movimento de ser mentora, de dar consultoria, de olhar para a aceleradora de forma diferente? Essa dor do outro? Não, toda essa trajetória essa exposição foi te dando confiança para... Certeza. Eu, particularmente, eu tenho aquela síndrome do impostor. Todos temos em alguma área. 2014 para 2015, quando uma arquiteta me convidou para eu ser mentor dela no escritório dela, eu ficava, poxa, cara, não sei, poxa, eu nunca entrei no escritório de arquitetura, como é que eu vou ajudar e tal. E, cara, são 10 anos, entendeu? 10 anos ali e eu tive que passar pela experiência de, deixa eu me expor. Se não der certo, vai ficar ali. Eu tô aqui muito bem, gerindo outras pessoas, gerindo outro negócio. Isso está latente no mercado e principalmente nos profissionais a gente pode chamar a velha guarda, né? Da geração. Jovem guarda, né? A gente não tá velho, não. Não, mas não é na idade. Não é na idade. Por exemplo, eu sou uma carinha nova, mas não na idade. Mas eu só tenho 10 anos de mercado. Entendi. Mas o que eu percebo hoje? Muitos colegas de profissão e amigos que ficaram amigos pessoais de profissão, que têm uma trajetória linda, consolidada, muito respeitada, eles têm muito medo de criar ruídos de imagem na rede social ou na exposição, que isso interfira no que eles construíram e consolidaram durante todos esses anos, naquele recorte bonitinho, que era só as revistas, as fotos perfeitas. E o que aconteceu com a Eliane? A Eliane, ela não tinha projeto, ela estava começando, então eu não tinha portfólio, eu não tinha
repertório. E aí, o que eu ia fazer? Gente, o Laboratório de Interiores nasceu assim. E eu ouvi semana passada de uma pessoa como você foi visionária. Você começou a mostrar bastidores de obra em 2014, 2015, e hoje é o que as pessoas querem ver. Eu falei, ok, eu só entendi isso pouco tempo depois. Assim, claro que não é esse tempo. Então, e é muito bacana ver esses bastidores hoje sendo o auge. Mas eu fui a primeira influenciadora de arquitetura e design de Brasília. Sim. E tenho o maior orgulho disso. Que era a blogueirinha. E hoje está aí todos os colegas e grandes colegas, como eu falei de tempo de carreira, tendo que colocar e fazer esse exercício, muitas vezes doloroso, de se expor nas redes sociais. E hoje nós somos tratados como influenciadores. E hoje, quem chamou de blogueirinha está precisando e está fazendo esse exercício. Está fazendo ou está contratando os influenciadores? Ou está contratando, porque diz que quando você não aprende, você vai trabalhar para quem... Para o outro, né? Pro outro. Esqueci a frase que o comércio fala muito. E eu adoro ver os profissionais de Brasília botando a cara. Que eu falo, a cara que você não bota é a vida que você não vive. Erre logo e aprenda rápido. Sim. Erre logo. Erre logo. E é tão... Eu acredito muito que, além de fortalecer a tua marca pessoal e empresa profissional, te abriu portas que são... E a gente falou de vertical, né? Pô, quando você pensou na aceleradora, você sentiu a dor das pessoas ali. As buscas. As buscas, a galera te procurando e tal. Opa, tô vendo uma oportunidade aqui, vou abrir essa nova vertical. Uhum. E olha a vertical, e talvez seja a vertical que mais te dá ROI, que é a vertical de negócios através da marca Eliene, de patrocínio, de trabalhar com marcas e essas marcas te pagarem para você fazer divulgação, essas coisas. E isso é um negócio. E é o ponto, é um dos negócios mais lucrativos que a gente tem hoje, que mais dá retorno, né? Brasília é tudo muito novo para Brasília. Brasília ainda tem dificuldade de entender. Brasília sempre teve dificuldade de entender o meu trabalho nesse ponto. Isso não é uma crítica, é uma referência. Que referência a Brasília tinha? O mercado de Brasília tinha? Nenhuma. Então, era muito claro que eu iria receber um destaque muito mais fácil fora de Brasília. Então, hoje, o mercado de fora, eu tenho uma relação maravilhosa com São Paulo, Curitiba, Goiânia. Então, são mercados que me trouxe essa validação, essa aprovação social. Sim. E para hoje ter esse respeito e esse reconhecimento em Brasília, eu precisei... É igual futebol, a gente vai primeiro para fora e aí dentro de casa olha para a gente. E eu acho que faz parte da trajetória. Sim. E eu continuo nesse trabalho, nesse exercício de valorização do mercado, de entrega, de lapidação, de estudo para entender qual que é a demanda do mercado. E esse ativo da influência, que hoje é o maior ativo do escritório, ele é construído com calma, com responsabilidade, e existe também os processos, existem as escolhas. Então, a intencionalidade de saber como que eu ia construir a Eliene marca, ela também vem da escolha de dizer sim ou não para tudo que chega para mim. Porque as pessoas não fazem ideia de tudo que chega para mim. Sim. Hoje é muito fácil eu estar anunciando que eu vou fazer uma palestra e daqui a pouco está lá no direct. Olha, a gente quer vestir você, a gente quer isso, a gente quer aquilo. Então, hoje, e você tem que olhar para ver se é impressionante o quanto que o mercado é grande, né? O quanto que tem possibilidades e o quanto que tem oportunidades na mesa.
E aí, ao não se expor, e pô, o arquiteto, o profissional, seja de qualquer área, hoje estar na internet é importante. Te abre essas portas, né? Barbosa, hoje você vai fazer um projeto grande, vou pedir patrocínio de grandes marcas. Primeira coisa, pergunta, há anos, tá? Então, para mim é muito comum. Qual o seu Instagram? Primeira coisa, com uma grande marca, uma grande fábrica. E quantos contratos e quantas coisas bacanas que eu trouxe para o escritório, para a minha vida e para a Eliane Marca através do Instagram. Quantas campanhas bacanas. Hoje eu tenho oportunidades de estar em agências de São Paulo para grandes campanhas que pagam muito bem. Então, e cada vez que a Eliane Marca ela cresce mais eu cuido dela. Porque esse cuidado com a imagem, com que às vezes, a gente se revolta muito em momentos, por exemplo, de política, essas recessões que a gente está passando, essa política de rede social, de castração mesmo, e você não pode se posicionar. Aliás, pode, mas eu sempre vou pensar, devo botar, pôr em risco tudo que outras marcas, porque hoje eu não penso sozinha. Hoje a Eliane, ela tem que pensar. Omissão. E eu acredito que não é nem omissão, é realmente não é omissão, pensar estrategicamente. É pensar estrategicamente, não é uma omissão. É porque não cabe. Eu tenho meu lugar de fala? Tenho. Preciso fazê-lo? Não. É a minha linha de comunicação? Não. Estou lá, comunicadora de arquitetura e design. Eu falo sobre o meu universo. Sim, exatamente. Então, eu tenho cuidado e é uma das formas que a gente também cuida das marcas, dos parceiros, de como eu estou sendo vista, porque o mundo está falando. No ano passado, eu assinei meu primeiro projeto em Nova York. Então, Você viu que minha pesquisa foi boa, né? Gente, eu fiquei impressionada. Eu falei, ele nem é da Polícia Federal. Eu cheguei aqui, você tinha todo o meu histórico. Eu amei, achei incrível. Eu vou te passar. Vou te passar para você se conhecer melhor. Tá bom. Doutor Marcelo que o diga. Então, acho que esse caminho da influência, existem passo a passo, e qualquer profissional hoje, se ele entender que ele está comunicando, que ele é uma influência dentro do círculo dele, ele vai pensar mais nos excessos. Sim. Quantas coisas está desnecessário? Quantas coisas está melindrosa? Por que eu tenho que ter opinião para tudo? Não tenho. Eu não sei sobre tudo. Por que eu tenho que ir lá comprar umas brigas que não são minhas? Então, vamos falar sobre o nosso mercado, de como a gente pode ajudar o outro a crescer. Sim. Vamos usar essa ferramenta, que é as redes sociais, para tornar o nosso mundo profissional, o nosso mundo pessoal mais bacana. A gente está entrando na fase agora, Barbosa, e eu estou nessa fase, eu entendi esse movimento, a gente está um pouco esgotado da rede social. Sim. E eu estou nessa fase de cansaço. Eu estou usando novas estratégias para a minha rede social, porque eu também estou cansada da rede social. E o que é que vai entrar agora? O ser humano, ele entra nessa fase de conexão. A gente não está mais na fase do barulho demais, da velocidade demais. Agora é o que eu já fazia há 10 anos, é o lifestyle, é a comida que a Eliane pensa. Para você ver, o pessoal fala, cara, você estava muito lá na frente. Eu falei, gente, olha, é muito louco isso. É o regressar, né? É o regressar. Regressar para a origem. Que é o simples. É o que faz sentido. E eu gosto muito desse o que faz sentido. Sim. Eu falo que cada vez que o universo se abre mais ainda para mim, a minha vida vai ficando mais simples. Eu preciso Sim. de menos coisas para estar feliz. Sim. Eu recentemente comentei com o pessoal aqui, na Livem, né? E a gente está no mês de aniversário, até você que está assistindo,
Entre no site liveemcasa.com, escolha seu produto, além de vários itens que estão em promoção, digite VérticeCast lá na finalização do seu pedido, aonde tá para inserir o cupom e você vai ganhar 5% de desconto, só para você que está assistindo. Eu ia comentar que recentemente eu falei... Arrasta a tela. Clica no link. Eu falei com o pessoal recentemente, bem no início desse mês, que a gente precisa voltar para a essência. Porque você conversa com todo mundo, eu acho que a expansão do conhecimento é importante, mas se você não tem clareza do propósito, do teu propósito, tu vai indo. E tu vai se desviando ali, tu vai despendendo um tempo. Deixa a vida me levar? Não é deixa a vida me levar, bem isso. Não é isso. Mas tu vai testar uma coisa que, cara, não era pra testar, sabe? Tu vai olhar pra uma oportunidade que toda oportunidade vem banhada de ouro. E nem toda é pra nós, entendeu? Sim. E aí eu tava comentando com o pessoal, a gente precisa voltar pra essência. Qual que é a essência? O que a gente fazia? Qual que era a nossa essência visual? Qual que era a nossa essência verbal? Como que a gente tratava as coisas? Como que a gente olhava com cuidado? Como que a gente escrevia com cuidado lá atrás? Como que a gente escrevia Aí você à fala, mão? pô, mas hoje o pessoal não lê legenda. Tipo, cara, você tá fazendo... Quem que não lê? Pois, tipo... Eu acho esse massa é o quando ponto. alguém fala assim, eu falo, putz, que legal. Eu não consigo escrever um texto pequeno, pô, nas legendas dos meus posts. Não, Tu acompanha. seus posts são profundos e eu gosto muito de ler. Na verdade, eu leio legendas. Eu leio todos os dias que eu tô na rede E social. eu, normalmente, eu vou fazer algum comentário de acordo com a legenda. Às vezes a pessoa postou uma foto, mas a legenda é uma coisa. E tem legenda que não tem nada a ver com a foto. Tem foto, a pessoa escreve uma coisa profunda e, sei lá, vai postar uma foto de biquíni. É uma coisa assim. Cada um, isso não é uma crítica. Um amigo meu postou esses dias uma foto com chapéu de quadrilha e o texto estava falando sobre coerência, né? Sobre o antagonismo e tal. Blá, blá. E aí ele falou, uai, o que tem a ver? O que tem a ver o texto e tal? Minha nova linha de estudo. O que tem a ver o texto com a imagem? Eu falei, cara, a imagem estava coerente com a legenda? Ele, não. Uai, Então. esse era o objetivo, porra. Exato, é a chamada de atenção também. E o pessoal fala, e eu sempre escuto muito essa coisa. Você leu a legenda? Eu falo, li. Eliene, que conversa maravilhosa. A gente já tá indo pros finalmentes aqui. Já. A gente... Eu não sei quantas horas a gente tá conversando, mas já tem umas 2 horas, né, Wesley? de conversa. Mas antes da gente ir para as perguntas finais e pros finalmentes, como que as pessoas encontram a Eliene Lucindo, Laboratório de Interior, a aceleradora, pessoas que estão assistindo a gente, arquiteto que quer entender como se relacionar com fornecedores, lojistas que querem contratar a aceleradora para criar essas conexões com os profissionais, para reposicionar a marca, onde as pessoas te encontram? Do escritório, eu deixo o Instagram, Laboratório de Interiores, @Laboratório de Interiores. Vai me encontrar lá. O nome é muito bom, velho, esse nome. Você sabe que esse nome eu criei ainda na faculdade? Que muito foi naquela bom. aula de... vamos criar um nome do seu escritório. E ficou. Cara, legal. Ficou. Porque eu acho que eu sou o meu próprio laboratório. Eu estou numa outra fase de hackeamento, né? Eu estou numa fase de hackeamento mental, performance e tal. Eu estou entrando numa outra fase muito interessante de produtividade, porque também vai fazer parte de alta performance para os meus mentorados. Sim. Física, mental, sabe? De expansão. É um outro método, que é coisa para 2026. A gente vai gravar outro episódio para falar desses projetos. De 2026. E a Eliene Lucindo, tá lá, @Eliene Lucindo, _oficial. Manda um direct para agendar um horário. Para empresas, esse ano eu não tenho mais agenda. Eu vou abrir no primeiro trimestre de 2026. Quem já tiver interesse, entra em contato para a gente fazer uma fila... Um pré-cadastro. Um pré-cadastro de objetivos,
para entrar na fila de espera, porque essa reserva, eu atendo hoje empresarial, grandes empresas, 3 por ano. Sim. Não mais do que isso. Porque cada método e cada objetivo da empresa ela é muito individual e é tratado da raiz. Então, é tratado como humano. Exige tempo, dedicação, estruturação do esqueleto da empresa, dos gerentes, do time de vendas, do posicionamento de mercado, de como ele quer ser visto. Então, é muito amplo e é um dos projetos mais deliciosos que eu tenho me dedicado, tenho me divertido muito com isso, porque é muito bom ver o outro crescer e ele na busca do crescimento, assim, isso me deixa muito feliz. Legal. Porque eu me prometi... E dá para ver o brilho nos olhos. Isso é massa. Que eu não passaria por essa vida sem fazer com que outras pessoas fossem felizes através da minha arte. E mais do que só projeto, eu quero doar um pouco o que transformou minha vida, que esses 10 anos, essa trajetória, como é que eu fiz isso? Não tem aquela pergunta, como que você fez isso? Então, colocar isso no papel, criar um método e levar isso para outras pessoas que querem evoluir, e principalmente com essa chegada da inteligência artificial, das redes sociais, muita evidência, como que você tem que se posicionar, sabe? Sim. É toda uma estrutura. Então, é fácil encontrar a Eliene, encontrar o Laboratório de Interiores, Legal. entra, manda sua mensagem, que a gente vai agendar e vai conversar, sim. Eu sou muito acessível. Legal. 2 perguntas finais. Qual foi o conteúdo que você teve acesso recentemente que fez você virar a chave, mudar completamente, sei lá, uma ideia que você tinha, um pensamento que você tinha, uma visão que você tinha? Seja livro, podcast, conversa. Cara, conversei com uma pessoa que me abriu a mente para isso, para aquilo. Eu terminei um MBA o ano passado de neurociência, que eu queria fazer muito, voltado para a psicologia. E, neste momento, eu estou aprofundando muito no antagonismo, que é esse estudo, esse olhar mais profundo do ser humano, de como ele pensa, o que ele sente, porquê, o porquê e como. Então, eu estou muito fascinada por esse estudo. De repente, eu falo, antagonismo, que é um estudo novo. E eu tenho já essa base meu estudo e meu método todo, ele vem da psicanálise, o TCC, que é a terapia comportamental, dos arquétipos. Sim. E do estudo de micro, macro, expressões, que você lembra quando eu estudava isso? E eu parei na época de falar sobre os meus estudos. O pessoal fala, gente, eu parei você de falar sobre... Você citava muito, cara. Porque as pessoas começaram a ficar com medo de conversar comigo. Porque você tá... Era mesmo. Então, hoje eu só faço e falo sobre isso para quem importa, para quem paga por isso, para fazer essas análises, essa estruturação da empresa. Mas, sim, eu sou a pessoa eu sou o olhômetro ali. Eu adoro o comportamento humano, entendo muito sobre pessoas, mente de pessoas, o cérebro. E essa virada de chave, ela veio com o antagonismo e esse segundo estudo sobre o segundo cérebro, que a gente fala, que é o que me curou agora de 8 meses. Eu passei, do final do ano passado para cá, meses muito difíceis de dores muito profundas, muito crônicas, com crises de artrite reumatoide e fibromialgia. Então, eram 24 horas de dor ininterrupta durante 8 meses que eu vivi isso. Até eu não aguento mais. E eu cheguei no eu não aguento mais, assim. Foi essa outra virada de chave e essa outra mudança de trazer outras coisas para a minha vida para fazer,
que eu quero fazer outras coisas que me conectem mais comigo. E tu vai ter tempo? Eu estou estudando e eu estou me hackeando. E eu posso dizer com muita felicidade que eu já tenho 40 dias, 0 dor. Que legal. Só que bom. Com microbiota, com escolhas. Sim. Escolhas, decisões. E tá no seu controle, as escolhas e decisões. A gente controla muito pouca coisa na vida, mas as que eu posso controlar, eu quero me movimentar. Eliene, para finalizar, qual mensagem que você pudesse deixar, uma mensagem para o pessoal, para arquiteto, design, a galera da nossa área, os empresários, se pudesse deixar uma mensagem para essas pessoas e essas pessoas pudessem ter acesso, qual mensagem seria? Essa mensagem: nunca deixe ninguém dizer para você que você não pode. É a mensagem que moveu a minha vida até aqui. Eu acho que essa mensagem ela é profunda e ela pode transformar a vida de qualquer pessoa. Boa. É fé, ação e resultado. Sim. Sem inverter a ordem. Sem inverter a ordem. Não existe resultado sem ação, e o que vai mover tudo isso é essa fé, né? É a mesma fé que atividade física, treino é fé, do resultado que vai chegar um dia, daqui a um ano, daqui a 2. Exatamente. Amizade, construir amizade é fé de que aquilo Sim. Construa os seus pilares da felicidade. Você gosta dessa palavra? Gosto. Os pilares da sua Sim. felicidade. Tenha a sua rede de apoio. Muito Se você bom. tiver rede de apoio, construir os pilares da felicidade. Esses dias eu ouvi um colega falando que o meu trabalho é a minha vida, é a coisa mais importante que eu tenho. Isso me deixa tão triste. Se você perde o seu trabalho. Tem uma frase de uma música que eu gosto muito. Nunca permita que a sua felicidade dependa de algo que você pode perder. Olha, esse é Barbosa sendo Barbosa. Terminamos bem. Obrigada pela oportunidade, pelo Eu convite, que agradeço, a pelo gente ficou muito feliz. Espaço, e estou muito feliz de estar aqui. Eu gosto muito de conversar com você. A gente sempre perde noção do tempo com as nossas trocas. Estou muito feliz com o seu crescimento, o quanto os seus projetos estão expandindo e criando inúmeros dígitos de milhões aí. Amém. Eu não tinha a menor dúvida, e a gente pode falar que a gente não tinha a menor dúvida, porque a gente está desde a época do sal grosso, né? Exatamente. Não, então exatamente. Só quem celebra é quem comeu sal junto, e a gente comeu Eu preciso sal fazer junto. mais festas também. Precisa fazer mais festa e precisa celebrar mais as suas conquistas. E isso é um aprendizado. E também pode ser um encerramento para as pessoas. Celebrem as suas pequenas conquistas diárias. Isso vai transformar você um ser humano potente, capaz de entender que aquilo que você persistiu, lutou, foi resiliente, aquilo te dá um poder imenso de chegar lá na frente e falar assim: eu consegui isso, eu consigo mais, eu consegui isso, eu consigo mais. Sim, legal. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Para você que assistiu até aqui, espero que tenha gostado desse papo profundo. Nosso muito obrigado. Não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir esse episódio, compartilhar com quem você acha que vai se interessar pelo assunto. Siga a gente aqui no YouTube, no Spotify e em todas as nossas redes sociais, @VérticeCast e @LiveEmCasa. Muito obrigado e a gente se encontra no Vértice.